Professor Ricardo, vou te convidar para sentar aqui com os meninos e, e agradecer. Porque o Ricardo, além de professor, é músico também, guitarrista, e estava me falando que foi convidado agora para fazer umas apresentações fora do estado, aí junto com o direito. Só que a gente também tem que fazer escolhas. O professor Ricardo Aroni vai falar sobre transdisciplinariedade e pós-modernidade do direito. O professor Ricardo é professor da PUC, ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, tem doutorado em Direito pela Universidade do Paraná, pós-doutorado também pela Universidade do Paraná em Direito, e ele é professor titular da Pontifícia Universidade Católica, foi meu professor indiretamente lá, né? Mas é meu professor já de vida, de jornal Estado de Direito, já esteve em várias experiências conosco, aqui no palco, em samba, escreveu com a gente, e ele também fez um trabalho de pós-doutorado em Física, e que mais? Ele tem vários pós-doutorados aí, que eu me lembrei em Física, e eu estou louca para ler o livro sobre esse trabalho aí. Com a palavra, então, professor Ricardo. Bom, meus caros, eu vou tentar ser breve num tema tão amplo, tão aberto, mas diante do avançado da hora, né, a minha fala era para ter sido mais ou menos quase 1 hora atrás, eu vou, então, buscar ser breve para que isso aqui não se transforme numa neurotortura de vocês. Né? Bom, falar sobre transdisciplinaridade e a pós-modernidade no direito, para mim, envolve dois temas muito caros que se entrelaçam, apesar de não se confundirem, que é a questão da pós-modernidade enquanto paradigma, com todos os seus paradoxos, e a questão da transdisciplinaridade como um elemento essencial, não só ao direito, mas acredito que a tudo, né? A vida, né? Como o meu saudoso sempre mestre, professor Edgar Morin, dizia, a vida não é disciplinar. Então, não queiramos que ela caiba em grades e disciplinas e faça fila obedecendo ordem de altura, pois a vida não se põe assim. Né? A vida é assincrônica, a vida é não linear. Né? E não raro, não se explica nesse encadeamento que essas perspectivas mais... Falamos tanto de matemática, né, com a intervenção do professor Zamora, mas com que essa percepção mais euclidiana do mundo, né, mais geométrica, cartesiana, pudesse cartografar essa realidade de vida. Como diria o outro saudoso professor meu, o professor Jean Baudrillard, às vezes a gente não se dá conta se a gente está falando de mapa ou de território. Né? São frases dessas do professor Baudrillard que geraram filmes como Matrix. Né? Mas o direito no tempo é um capítulo à parte do tempo no direito. Porque, não obstante o direito correr na vaga, no vagalhão do tempo, né, de uma forma de geografia quadridimensional que carrega a norma jurídica e as relações sociais. O direito também, enquanto sistema, ele não raro se apropria desse tempo. Né? O direito tem a ousadia de nos dizer como passa o tempo. Né? Por uma falência existe fim de semana, né? Onde conta o prazo de uma intimação. Numa ação ordinária comum, não é. Um prazo que cairia num sábado vai cair numa segunda-feira. E, portanto, com essa sede de apropriação do tempo, não raro, ele padece da maldição do vampiro, que é aquela maldição de imortalidade, como algo que se petrifica e vai perdendo seu lugar.
Uma das razões que isso é muito comum de acontecer dentro do discurso jurídico, dentro do discurso do direito, é pelo fato da postura extremamente disciplinar, né, que normalmente os juristas carregam, de achar que o direito deve dialogar quase que consigo, né, e os saberes que inevitavelmente vão chegar ao direito, porque inevitavelmente eles chegarão. Lembrem-se que, por vezes, quem vai dar a última palavra sobre se um médico teve culpa ou não numa sequela na intervenção de um paciente não é um laudo técnico, é um juiz de direito. Por vezes, o juiz de direito tem que ser um Nostradamus, que vai nos dizer se uma empresa sabia que o projeto do bem que ela estava lançando no mercado já tinha o vício antes de ser lançado ou não, e essa leitura de um futuro pretérito transita em julgado e vai construir uma verdade social que vai se enraizar a partir do direito para dentro de uma realidade de mundo, e essas coisas conseguem fazer transformar o direito a partir da sua própria cegueira branca, como a gente poderia dizer, talvez inspirado num Saramago, não é? Pois fica muito fácil ele parar de enxergar o que acontece por fora das suas paredes. Quando todos esses novos saberes passam a chegar perto do direito, e o direito avançou da sua sisuda modernidade, que seja na chamada modernidade sólida, lá no século das luzes, século XIX, o grande período das codificações, aonde se acreditava que a norma jurídica continha a verdade, não é? E a ciência iria nos revelar tudo, né? Crença que ainda carregamos pelo século XX, não sem algum, obrigado, querido, sem algum desconforto ao longo daquilo, posso pôr aqui? Ao longo daquilo que vai se chamar modernidade tardia, que vai se estender até os anos 60, quando a gente descobriu, lá no pós-guerra, que a ciência pode ser um pesadelo, né? Que não raro, a mesma ciência que descobre uma forma de energia descobre uma bomba, que aquela mesma ciência que encontra curas também nos trouxe doenças, que a mesma ciência que ensina a sanar ensina a matar, né? E a gente começou a perceber que por trás dessa chamada ordem de um amanhã que necessariamente seria melhor, havia um auto-engano moderno que estava entranhado em nós, né? E isso fica muito claro em todos os movimentos da década de 60, seja a contracultura, né, seja o Woodstock, que nos mostrou muito bem como 3 dias sem água, no meio da lama, sem roupa, sem segurança, e tudo funcionou, né, ao contrário do que a gente viu de um pesadelo fascista que emergia lá dos anos 30, assolando a Europa e ameaçando o resto do mundo, como um mundo ordenado, onde tudo se revelava a partir da ciência e de um determinado ideal de certeza que essa ciência poderia trazer. Afinal de contas, dentro do discurso nazista, qual dúvida havia que a culpa era judaica? Ou a inferioridade da raça negra, do homossexual e do cigano? Não havia dúvidas, não é? Esse mesmo discurso, vocês viram o professor Augusto Jobim trazer aqui à tona, pela boca de Lombroso, pela boca de outros
nomes que faziam ciência no século XIX e que cruzou o Brasil ainda na época de Getúlio Vargas, quando a gente falava em branqueamento da raça, né, em época de pureza, disciplina, higienização. Isso é carregado de modernidade. Mas essa modernidade, ela carrega esse ideal de determinismo científico que a pós-modernidade não consegue abraçar mais. Isso ficaria na ditadura militar? E, claro, sem dúvida. Todo o intervencionismo que a gente viu, que seja do nazifascismo na Europa, seja do modo como ele se vestiu na América Latina, de populismo, que a gente ainda viu aqui claramente com Getúlio, mas vimos emergir na Argentina com Perón, né? Mesmo que vire belos coros com o Bandeiras e com a Madonna, isso não tira toda a esfera antidemocrática que todo esse populismo gera. E que a gente ainda vê presente hoje, em larga medida, na Venezuela, na Bolívia, no Equador. E, portanto, nós não estamos falando de um fantasma que não arrasta correntes por aqui. Não é? E não raro nós vimos na jovem República Brasileira a nossa democracia se vestir de populismo e com um forte apelo messiânico, né? Como se houvesse uma pessoa que tivesse o condão de nos salvar, né? Ao fundo, a gente ainda acaba esperando alguém que nos salve, né? Quando começa a chuva, a gente fica esperando a arca, né, com Noé chegar, e ninguém nada, né? Por quê? Por quê? Né? Não raro por essa visão de determinismo. E a gente tem que lembrar que quando a neurociência emergiu tão forte dentro das múltiplas explosões científicas que a pós-modernidade trouxe, poderíamos citar aqui toda a revolução cibernética que a gente conheceu, a biotecnologia, o quanto se desenvolveu, não necessariamente para o lado da neurociência, mas para toda a esfera genética. Por outro lado, nós vimos o déficit que toda a perspectiva de razão e racionalidade do homem, né, pudesse conter. A própria ciência revelou isso, deve ter sido contado aqui em algum momento, já que se falou tanto em neurociência, um fato que é determinante, que é o caso do Phineas Cage, né? Acho que todos aqui conhecem, né? Onde a gente viu que necessariamente um carbono 14 marcou o ideal da modernidade num erro na sua curva lá no iluminismo, aonde essa ciência ignorou Pascal e abraçou Descartes, né? Aonde que ignorou Pascal? Lá no Pensier 33, né, onde Pascal fala do caniço pensante, né, do raison avec cœur, que a gente já encontra em James Joyce, né, sense and sensibility, né, ou seja, qualquer perspectiva de racionalidade antes importa em uma opção necessariamente não neutra e axiológica. Não é? Então, de que paradigma de ciência nós estamos falando e de que paradigma de ciência nós queremos falar? E quando eu abro essas chaves, lembrando que nós estamos num momento em que a própria psicanálise está entrando na farmácia, não é? Onde a gente consegue trocar um divã e anos de terapia por uma caixa de Prozac ou por uma série de outros remédios que eu não lembro, mas metade dos meus alunos diz que não consegue fazer prova ou se concentrar se não tiver isso. Me é chocante, então, o quanto de determinismo está contido dentro desses possíveis discursos. E até que ponto a gente pode começar a perceber de que a ciência, com o seu necessário papel de instrumento, ameaça perder essa condição para nos colocar no papel de instrumento, não é? Quando não raro possamos até ser comparados a ratos, como eu tive a impressão de hoje acontecer, não é?
E isso é assustador, porque por trás disso tem todo um discurso de higienização social, que nós já ouvimos, que a sociedade, ao longo do século XX, com um discurso de justificação jurídica, vestido de ciência, já ouviu. E percebam que hoje, no direito penal, começam a nascer bancos genéticos para identificação de criminosos. Se eu ligo isso à possibilidade de mapeamento cerebral, parabéns, Minority Report aconteceu. É isso que nós vamos realizar, com uma visão de determinismo que ignora toda a incerteza que é inerente a todo o discurso científico, de toda essa matemática que se suporta nela. Não é? Porque matemática, meus caros, é mera abstração. Matemática é linguagem. Matemática não é uma ciência. Matemática é uma forma de filosofia. Né? É um modo de abstração. Não mais que isso. Não é o fato de eu determinar com matemática que eu construo verdades. Afinal de contas, 5 vezes 0, 13 vezes 0, então 5 é igual a 13. Não é? Como vocês podem ver, por trás da matemática, tu manipula leis que constroem lógica. Não é? E a lógica, ela sempre vai se dobrar a valores. Né? A chamada opção de racionalidade, por trás dela, ela sempre tem opções axiológicas enquanto opções de valores. Porque percebam a seguinte hipótese. Vamos imaginar aquele, já que falamos aqui em genocídio, vamos pensar o vovô na casa, na Polônia, ocupada pelas tropas nazistas, Varsóvia, e a família, vovô, pai, mãe, 3 filhos, toda ela loirinha, de olhos azuis, com pleno aspecto ariano, e, portanto, se ficasse em silêncio, não precisava nem ser um adesista do regime, nada iria lhes acontecer. Quando vovô abriga 2 famílias judaicas no sótão da casa. Hora do almoço, todos se olham na mesa e se perguntam, vovô está louco? Essas 2 famílias aqui ameaçam a todos, então vovô prefere 2 famílias de desconhecidos aos seus netos, aos seus filhos? Pergunto a vocês, vovô é um homem ou é um ser racional? Como que nós queremos encarar os desafios que o próprio direito nos põe? Com razão ou com coragem? Porque, meus caros, hermenêutica e, portanto, interpretação, percepção da própria aplicação do direito demanda justamente coragem. Coragem, porque é inevitável o medo no se aplicar o direito. Por quê? Porque na hora de aplicar o direito, todos nós estamos sozinhos. Não existe ninguém. Não existe verdade. Porque hermenêutica, filosofia, não é autoajuda. Não é autoajuda. Não existe manual de autoajuda jurídico para a interpretação do artigo 1228 do Código Civil. Não. Aquilo é um mero significante, que em cada caso concreto vai significar de modo diferente. E, portanto, essas novas ciências que chegam, e percebam que eu estou fazendo um recorte forte no meu discurso aqui, como eu disse, a verdade de quem? A verdade fica com quem? A verdade de quem? Do direito. Existe uma verdade no direito? Nós queremos uma verdade no direito? Será que por exemplo, nós procuramos valores na família, mas será que esses valores têm que estar na família ou esses valores têm que estar em nós? E, na verdade, nós procuramos valores no direito pela ausência dos valores que estão
dentro da nossa sociedade. Uma sociedade que está voltada única e exclusivamente para o prazer. Uma sociedade voltada única e exclusivamente para o espetáculo. Né? A gente falou muito em neurociência aqui, vou fazer um contraponto forte com neurociência, que é Freud. Né? Eu acho que é uma coisa bem oposta a isso. Né? Freud, na primeira obra de psicanálise social que existe, que é o Mal-Estar da Civilização, ou o Mal-Estar da Cultura, dependendo da tradução de alemão que vocês vão aplicar, ele diz o seguinte: quanto mais segurança queremos, essa vontade de verdade, essa sede de verdade, menos liberdade nós temos. Quanto mais liberdade nós temos, menos segurança nós teremos. Né? E isso é claro. Percebam que a minha bisavó botava a minha mãe no colo, olhava para ela e dava fórmulas de vida. O que é ser uma mulher feliz? O que é ser uma boa esposa? O que era ter um bom marido? E o que era ter sucesso na vida? Alguém consegue fazer isso com os seus filhos hoje? Paradigma. Paradigma. Nós atravessamos a pós-modernidade. Nós estamos no campo da pós-modernidade, não é? E essas escolhas, portanto, não são mais delegadas pela ciência. Não podem. Ao fundo, reencontramos Nietzsche. E não é à toa que nunca se leu tanto Assim Falou Zaratustra. Não é? Por quê? Porque, na verdade, tudo isso importa na fuga que nós temos de nos olharmos no espelho, de olharmos o quanto nós somos humanos, demasiadamente humanos, e abraçar essa finitude, essa consciência da incerteza que ou é indene a vida, ou vai transformar a vida numa profunda artificialidade, como toda a metafísica produziu. E a ciência, ao fundo e ao cabo, lá, em algum momento, ela vai se transformar em fé. Por quê? No fundo, eu vou ter que acreditar nela. Ou não? Conjunto dos números naturais. Matemática é uma coisa exata, não é? Conjunto dos números naturais. Todo mundo aqui lembra qual é n mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? A matemática é meramente descritiva, não é? Claro. O conjunto dos números naturais parte do 1 e vai até o infinito. Muito bem. Alguém conhece o infinito? Ele é solteiro ou é casado? Qual é a cor do infinito? O infinito é uma abstração. E para mim, acreditar no conjunto dos números naturais, eu tenho que ter fé de que o infinito existe. Isso é espiritualidade. Até que ponto ciência é... Não, eu ousaria dizer que não é espiritualidade. Porque hoje em dia é muito complexo para nós falar o que é espiritualidade. Não é? Pois, afinal de contas, religião hoje é varejo. Não é? Aquele papo assim, tu é ateu? Não. 5 minutos. Ó. Tu é ateu? Não, jamais. Eu acredito em Deus. Mas qual Deus? Cada um tem seu Deus. Gente, se cada um tem seu Deus, Deus não existe. Não é? Ou então, o sujeito não quer comprar essa percepção existencialista, porque é meio demodé, porque é muito chato, né? Quando o cara diz assim, não, eu não sou espiritualizado, parece que o cara é materialista. Daí também é muito fora de moda. Então, o que está na moda hoje é tu dizer que é budista. Né? Todo mundo é budista, que é uma religião sem Deus, tu é espiritualizado, medita, quem tem tempo. Né? Quem tem tempo, medita 3 minutos, quem tem mais tempo, 1 hora. Né? E o cara é mas tu não vê o sujeito numa mesa de intelectuais dizendo assim, o que tu... eu sou babalorixá. Tu não vê isso. Tu não vê isso. Né? Por quê? Porque isso, ao fundo, se veste de uma falsidade grotesca. É brutal. Né? Por quê? Porque a gente bota essa capa de racionalidade no fundo para negar o nosso medo da incerteza. Não é? Incerteza que a própria ciência não cansa de a cada esquina nos revelar. Pois é, até
o catolicismo, e isso aqui não é uma fala anticatolicismo, é só uma designação de um momento, né? A morte estava dentro da vida, né? Chega a partir do catolicismo é que ela vira um outro momento, né? Com aquele discurso platônico, né? Que é do Santo Agostinho, da cidade de Deus e da cidade dos homens, né? Então, na verdade, tudo é alteridade, né? A morte não deixa de ser uma forma de vida, não é? Daí aquela crença, né, dos gregos que tudo tinha vida, menos as pedras, que eram muito imóveis, né? Por isso o medo de olhar nos olhos da medusa, né? Mas a certeza do infinito, a certeza dessa incerteza, a incerteza... A certeza da incerteza. A morte é a coisa mais presente dentro da vida, né? É claro, mas também não sabemos quando ela chega, o que ela é e como ela é. Mas ela só é o marco da nossa finitude. Mas todas as fugas que a gente... Exato, e é o que nos faz transcender a nossa mera condição humana, né? E talvez isso seja aquilo que nos lembra a Helena Collodi, né? Falei tanto aqui, falamos de genocídio, falamos de um momento tão ruim, né, da história. Então deixa eu citar uma poetisa polonesa que acabou seus dias no Brasil, mas que descobriu ser poeta quando era adolescente num campo de concentração, né? A Helena Collodi, uma polonesa, né, que viveu os horrores de Treblinka, ela tem um poema que se chama Viagem no Espelho, onde ela diz o seguinte: quando nós nascemos, Deus dá a cada um de nós uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros morrem sem nunca saber que ela existiu. Muito obrigado. Quero agradecer, professor Ricardo. Mas eu acho que esse debate é novo, né? Eu acho que para todos nós aqui é um debate novo e a gente sentiu isso na diversidade de público. Depois, assim, a gente vai passar para os professores para verem assim o quão diferente a gente está hoje aqui, de 8 anos de jornal, né? Eu acho que esse aqui eu posso dizer que é o público mais diferente dos eventos que tu já teve no jornal. É uma responsabilidade, mas assim, eu quero agradecer e eu vou pedir para o professor Ricardo deixar o e-mail e como a gente está em cima da hora, vou chamar o professor Jaime em seguida e a gente faz a Chega de Babilônia, que é uma música do Tiago, e também conversa com os guris para ver o que eles interagiram mais aí com esses momentos que a gente teve. Então, teu e-mail e onde é que tu está na televisão aí, uma vez por semana ou uma vez por semana? Toda sexta-feira no Pampa News. E o meu e-mail, para quem quiser, é ricardo@ricardoarone.com.br, né? Ricardo Arone tudo junto, 2 N's, E no final, ou contato@ricardoarone.com.br. Muito obrigado de novo.